Boa tarde, meus queridos alunos. Estão dando continuidade aos nossos conteúdos de Química do primeiro ano, certo? Nós hoje estamos aqui gravando nossa segunda videoaula. Eu tentei inovar um pouco aqui, fazendo uma aula mais dinâmica, usando o PowerPoint e a webcam, fase experimental. Espero que vocês gostem e vamos lá. Hoje nós vamos estudar a separação de misturas, certo? Na aula anterior nós estudamos substâncias e misturas, né? Misturas homogêneas, heterogêneas, substâncias simples, substâncias compostas, substâncias alotrópicas. Hoje nós vamos estudar os processos de separação de misturas. Em uma mistura tanto homogênea quanto heterogênea, estão lembrados qual a diferença? Homogênea, apenas uma fase, heterogênea, duas ou mais fases. Cada uma das substâncias que formam mantém suas propriedades específicas. Os seguintes processos permitem a separação dos vários constituintes de uma mistura. Cada um destes processos tem uma utilização bem definida, dependendo do tipo e das propriedades dos componentes da mistura. Então, nós vamos sempre trabalhar com as propriedades dos componentes da mistura. A aplicação desses processos deverá ser pensada caso a caso. Poderá haver misturas que necessitam de mais de um processo para completar a separação de seus constituintes. Ou seja, vai ter casos que nós vamos usar apenas um método de separação de mistura. Vai ter outros casos que nós vamos utilizar mais de um método de separação de misturas. O primeiro processo de separação de mistura que nós vamos ver aqui é a separação magnética. O próprio nome já diz, magnética. Então, nós vamos utilizar algum método através dos metais. Então vamos ver, um dos sólidos é atraído por um ímã, certo? Então nós observamos aqui na figura, nós temos um ímã. Esse processo é utilizado em larga escala para separar alguns minérios de ferro de suas impurezas, certo? Então, separação magnética é utilizada na maioria dos casos para separar quem? Os minérios, né? Então aqui nós temos um exemplo bem clássico aqui, ó. Nós temos um ímã, temos a limaia que está sendo separado de quem? Da areia. Então eu tenho esse elemento aqui misturado com areia, eu utilizei o ímã, que está tirando a limaia da areia, então está separando. Então toda vez que for separar minérios, o processo de separação recebe o nome de separação que? Magnética. Segundo caso, catação. É um processo muito utilizado hoje no dia a dia, né? É um método baseado na diferença de tamanho e aspectos visíveis das partículas de uma mistura de sólidos granulados. Um dos sólidos é retirado com pinças ou até mesmo com a mão. O exemplo, mistura de impureza de feijão, né? Então, você pegou aqui o feijão, colocou lá, observou que tem algumas impurezas, tipo pedra, milho, então você extrai tanto a pedra quanto o milho, então esse processo recebe o nome de catação, certo? Peneiração, bastante utilizado aí pelos pedreiros, né? Então vamos ver aqui, ó. Utilizado quando uma mistura de sólido granulado, cujo tamanho das partículas é sensivelmente diferente, é colocado sobre uma peneira e submetido à agitação, certo? Então, é muito comum nós vermos aí os pedreiros, né, utilizando aquela utensílio, né? Coloco lá a pedra, quer separar a areia da pedra, e ele faz aquela agitação que recebe o nome de peneiração. Então a areia desce e fica somente a pedra, certo, para o seu serviço. Então um exemplo, mistura de areia fina e pedregulhos, né? Peneiração. Próximo, ventilação. O sólido mais leve é separado por uma corrente de ar, o grão de arroz, né? Muito comum hoje, não, a gente já compra muito o arroz parbolizado, mas antigamente quando se pilava o arroz, pegava-se o balaio, né? Colocava o arroz e fazia aquele processo do balaio, jogava o vento, tirava toda a impureza e ficava somente o arroz. Então esse processo de separação recebe o nome de ventilação. Dissolução fracionada. Um dos componentes sólidos da mistura é dissolvido em um líquido. Por exemplo, a mistura do sal e areia, né? Se nós pegarmos sal e areia e colocarmos na água, naturalmente nós já vimos que o sal ele vai se dissolver na água, né? E a areia vai se concentrar na parte inferior do recipiente, certo? Colocando essa mistura em um recipiente com água, o sal irá se dissolver
e a areia se depositará no fundo do recipiente, podendo agora ser separado pelo seguinte processo. Então, primeiro ele vai fazer uma filtração. O que seria a filtração? Separar a areia, que é a fase sólida, da água salgada, que é a fase líquida. E com a evaporação da água, obtém-se o sal. Então, observe bem, ó, num recipiente ele colocou água, sal e areia. O sal ele vai se dissolver na água e a areia vai se concentrar no fundo, certo? Então, primeiramente, ele vai fazer uma filtração, certo? O que seria a filtração? Tirar a areia da água, certo? Essa água, que é uma água salgada, certo? Ele vai colocar em outro recipiente e nesse recipiente vai ocorrer o que? A evaporação. Nós também vimos na aula anterior. O que significa evaporação? É a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Então a água vai evaporar e vai ficar somente quem? O sal. Então isso aqui é o que nós chamamos de dissolução fracionada, certo? Eu tenho dois sólidos e um líquido. Um dos sólidos se dissolve na água, que no caso é o sal, e o outro sólido ele se concentra na parte do fundo. Então, primeiramente a gente faz a filtração, separa a areia da água, e essa água, como o sal se dissolver, ela é uma água salgada, e pelo processo de evaporação, a água evapora e vai ficar somente quem? Sal. Decantação é um método de separação de misturas heterogêneas. Lembrando, misturas heterogêneas. O que quer dizer misturas heterogêneas? Quando possui duas ou mais fases, certo? Pode ocorrer de duas formas, entre líquido e sólido, e entre dois líquidos que nós chamamos de líquidos immiscíveis. O que são líquidos immiscíveis? São aqueles que não se misturam, no caso, água e o óleo. Essa técnica é física, pois se baseia na diferença de densidade. Só diferença de densidade, vamos lá. Densidade é o seguinte, é determinado pela massa sobre o volume. O que acontece? Quem tem a menor densidade, a tendência é subir. Quem tem a maior densidade, desce. Vamos pegar o exemplo que nós vimos de mistura heterogênea, água e o óleo, certo? Tenho uma água e coloco o óleo, e nós observamos que o óleo ele fica na parte superior e a água na parte inferior. Isso por quê? Porque a água tem maior densidade em relação ao óleo. O óleo tem a menor densidade, então ele fica na parte de cima. Como a água tem maior densidade, fica na parte de baixo. Então aqui nós temos um exemplo aqui, ó. Ele colocou uma água barrenta aqui num becker, deixou em repouso. Quando fica em repouso, a tendência do barro é descer e a água subir. Por que a água está em cima e o barro está embaixo? Para a explicação da densidade, né? A densidade da água ela é menor que a densidade do barro. Então a água fica na parte de cima e o barro na parte de baixo, certo? Depois, ele coloca em outro recipiente, né? Tira a parte sólida e coloca somente a parte líquida. Então, nesse recipiente aqui vai ficar a parte sólida e nesse recipiente aqui vai ficar a parte líquida, certo? Então, ocorreu um processo de quem? De decantação. Então, o processo de decantação ocorre pela diferença de densidade. Quem é mais denso na parte de baixo, quem tem menos denso na parte de cima. Centrifugação é um método de separação em que a força gerada por um movimento circular intenso possibilita a separação das fases de uma mistura. Uma espécie de decantação acelerada por um movimento de rotação, que é utilizado por um equipamento chamado centrífuga ou centrifugador. Então, está aqui o equipamento, a centrífuga ou também centrifugador, né? Então, é um processo de separação gerado por um movimento circular, certo? Que vai separar a parte líquida da parte sólida. Filtração. Aplica-se na separação de misturas heterogêneas do tipo sólido mais líquido e sólido mais gás. Consiste na passagem da mistura por um material poroso, ou seja, por um filtro. O líquido ou gás passa pelos poros do filtro e o sólido fica retido. O exemplo mais clássico aqui que a maioria hoje usa no nosso dia a dia, certo? É a filtração do café, né? Você pega lá o café, coloca na cafeteira, faz todo o processo. Quando você tira, já está o quê? Coado, né? Mas lá tem um filtro, certo? O filtro ele vai reter o quê? A parte sólida, certo? Então, o processo de filtração, um exemplo bem clássico, é a filtração do café, né?
Mas cafeteira, ela já faz todo esse processo. Você só retira a parte líquida, a parte sólida fica no filtro. Evaporação, né? Eu até falei para vocês sobre evaporação. A evaporação é a passagem da água do estado sólido para o estado líquido. Então, o que acontece? Vamos lá. Também é um método adequado para a separação de sólidos e líquidos. Mas a diferença aqui é que o material sólido deve estar dissolvido no líquido. Ou seja, pega um recipiente, coloco água e adiciono sal, certo? Então, o sólido ele vai estar dissolvido aonde? No líquido. É um processo utilizado muito nas salinas, né? Para obtenção de quem? Do sal. Eles pegam grande concentração líquida de água salgada, colocam lá em repouso, né? Aí ele vai sofrer um processo de evaporação natural ou mecânico, eles agitam, que vocês estão vendo aqui no caso aqui o exemplo está agitando. Então a água ela evapora e fica somente quem? O sal. Destilação. Utilizado quando temos uma mistura com componentes que apresentam temperaturas de ebulição muito diferentes, certo? Então aqui é muito utilizado nos laboratórios. Vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui termômetro, certo? Temos a rolha, temos um balão de vidro e dentro do balão de vidro nós temos uma solução de água e sal. Aí ele aqueceu através de uma chama, certo? Aqui tem um condensador. Por aqui vai sair água fria, certo? E aqui no ela-emalha vai ficar água quente, certo? Saída de água quente aqui, ó. E aqui a saída de água fria, desculpa, certo? Então a água quente ela vai sair por aqui e aqui vai ficar água fria. Então na destilação é utilizado para separar principalmente líquidos de ponto de ebulição muito diferentes. O que quer dizer ponto de ebulição? Também vimos quando a temperatura elevada está acima de 100 graus Celsius. Então, o ponto de ebulição da água seria 100 graus Celsius. Então, para separar líquidos de pontos de ebulição muito grandes, o processo utilizado é o de destilação. Agora nós temos uma atividade aí para vocês, né? Então, como esses processos de separação de misturas são utilizados muito nas fábricas, então eu lancei 3 pesquisas para vocês. Aliás, 4. Primeira, citar a utilização de pelo menos 3 métodos de separação de misturas e suas utilidades. Então nós vimos aí vários métodos de separação de misturas, né? Vocês vão pesquisar 3 métodos e vão citar suas utilidades, né? Como no caso aí a ventilação. Se você for citar a ventilação, então você vai descrever o processo de separação de ventilação e vai dizer aonde é utilizado, onde é nas salinas para separar a água do sal. Então vocês vão escolher 3 processos de separação que vocês fica a critério de vocês, né, de cada um. Vai fazer a pesquisa lá de 3 processos de separação e vai citar as suas utilidades. A segunda, vocês vão falar sobre os métodos de separação de mistura utilizado em uma estação de tratamento de água. Novamente, na ETA. O que quer dizer ETA? Estação de Tratamento de Água. Então, vocês vão pesquisar quais são os métodos de separação utilizados numa estação de tratamento de água. Todo o procedimento, desde a captação da água até a sua destinação, certo? Então, vocês vão falar sobre os processos de tratamento de água, de uma ETA, desde o ponto de captação da água, desculpa, até o seu destino final. Terceiro, falar sobre o método de tratamento de esgoto. Também é muito importante, principalmente nas grandes metrópoles ou nas grandes cidades. Hoje existem vários sistemas de tratamento de esgoto. Vocês vão fazer uma pesquisa e vão falar sobre o sistema de tratamento de esgoto. E a quarta questão, vocês vão falar sobre o processo de produção do petróleo, né? O Brasil é um país que ele produz muito petróleo, então vamos falar sobre desde a captação lá do petróleo, está difícil sair essa palavra, está saindo aos poucos, desde a captação lá do petróleo, certo? Até o seu destino final, então todo esse processo. Então, tanto 1, 2, 3 e 4 são atividades de pesquisa, vocês podem estar pesquisando aí, certo? Vocês vão ter até o dia 21/4 para estar enviando essa atividade, tranquilos? Eu fiz aqui uma base aqui de um teste aqui, utilizando aqui o PowerPoint, a webcam, espero que todos tenham gostado, né?
e estou à disposição de vocês para tirar as dúvidas, tanto no grupo quanto no privado. É só mandar mensagem, qualquer dúvida, estamos aí.